Boa tarde. Boa tarde. É sempre legal quando alguém responde. Obrigado, Isaac. Boa tarde. Mas não tá obrigado. Boa tarde, boa tarde. Tá bom, tá bom, tá bom. Boa tarde, gente. Desculpa. Eu... É porque é meio chato, sabe, dar aula desse negócio aqui. Eu não sei o que vocês estão achando desse ensino remoto. Não sei, tem vantagens e desvantagens, né? Uma vantagem é que eu estou confortavelmente em casa, apesar de quase todo dia ter que ir lá na universidade. Mas a desvantagem é que eu não vejo vocês, né? Estão aí com câmeras fechadas, microfones desligados, tudo bem. Pode estar todo mundo dormindo, eu não sei, eu estou aqui falando sozinho. Mas vamos lá. Tem vantagens e desvantagens, né? Uma hora vocês podem me contar o que vocês acham. Já falei com vocês, eu gostaria, aliás, né, que vocês me dessem um feedback. Isso está ruim, isso está bom, faz desse jeito, não faz daquele outro jeito. Tá? Então, podemos parar aí uma hora e discutir isso. Mas ok, vamos lá. Não corrigi a prova ainda, né? O problema prova, mas estou lá, estou apagando alguns incêndios, entre os quais eu tive que ir lá na universidade hoje, que meu laboratório foi invadido por formigas. Tinha umas formigas gigantes por todo o laboratório. E aí não dá, né? Tem equipamento muito caro lá, ninho de formiga dentro do espectrômetro óptico. Ok. É... Sempre tem diversão. Ok, mas vamos lá. Nós estamos estudando ondas eletromagnéticas, né? Eu não sei, eu espero que vocês partilhem o meu interesse por isso, que assim, é muito legal, né? A gente está estudando ótica de certa maneira, né? Propagação de ondas. E hoje a gente vai ver uma coisa a mais, né? Absorção de ondas eletromagnéticas. Eu estou achando que não vai dar para a gente chegar até dispersão. Eu não quero correr nessa parte, eu quero olhar esse negócio com calma, né? Porque é bem fundamental, assim, é uma base para toda a ótica, ótica de materiais, inclusive. Então, vale a pena ver direito. Estava pensando nisso hoje, assim, não sei quantos de vocês pretendem fazer pós-graduação, né, fazer mestrado. É, provavelmente vocês vão ter que enfrentar o terrível e afamado livro do Jackson, na teoria eletromagnética, quase que universalmente no mundo, não é só se for fazer o curso de mestrado aqui na UFMG, não. Quase o mundo inteiro adota para pós-graduação, né? Tem um curso de eletromagnetismo e esse curso é no Jackson, é quase um padrão mundial. Mas eu estava pensando nisso hoje, assim, fazer esse curso aqui que a gente está fazendo razoavelmente bem feito é uma boa preparação. Aí o curso na pós-graduação, né, vira técnicas matemáticas novas, se dominarem bem a física, vai ficar muito mais fácil, bem mais tranquilo. Não precisa ter medo do Jackson, não. Pelo contrário, ele é um bom livro, ele acrescenta na física e ele ensina algumas técnicas matemáticas novas. O livro é muito bom, os problemas é que são horrorosos, mas a gente pode estudar o livro e deixar os problemas de lado, fazer outros problemas. Bom, vamos lá. O que a gente vai ver hoje, eu vou começar, como sempre, né, fazendo uma revisão do que a gente viu na aula passada, que sempre é bom para a gente situar. O que a gente estava vendo? A gente viu na aula passada o caso de uma onda eletromagnética que incide obliquamente, não fazendo um ângulo qualquer, deixa eu colocar a figura aqui. Eu tenho uma onda eletromagnética, opa, um risco aqui fora do programa, uma onda eletromagnética que está incidindo, deixa eu ver se acho que vocês não veem meu mouse direito, eu vou tentar, tá? Acho que com isso aqui dá para ver o mouse melhor ou não? Não, eu não consigo mexer esse negócio aqui para baixo, né? Azar, então. Eu tenho que ficar nisso aqui mesmo. Eu tenho uma onda eletromagnética, eu fico rabiscando e depois eu apago. Eu tenho uma onda eletromagnética que... O que está acontecendo aqui, gente? Não é isso que eu quero, não. É isso que eu quero.
Confusão, confusão, confusão. Não consigo mais desenhar. Ok, consigo. Esse rabisco vai ficar aí. Eu tenho uma onda eletromagnética, né, que está incidindo aqui ao vetor de onda K, né, que determina o comprimento de onda da onda, determina a direção de propagação dela. Ele incide fazendo, essa onda incide fazendo um ângulo θi na superfície de separação entre um meio 1, né, e um meio 2, né, que está aqui do outro lado. Esse meio 1 tem índice de refração N1, o meio 2 tem índice de refração N2, né? Corresponde aqui a uma permitividade ε1, uma permissividade μ1, do lado de cá eu tenho ε2, μ2, né? Velocidades das ondas são diferentes nos dois meios, né? Parte dessa onda que incide aqui, a onda incidente, é refletida, parte é transmitida. Aí, o que a gente fez? Nós aplicamos as condições de fronteira para campo elétrico e campo magnético, que são essas condições aqui, ó, né? Já está com os vetores aí, né? As condições que determinam como que o campo elétrico paralelo à superfície, como que o campo elétrico perpendicular à superfície, esse termo de K, né? Perpendicular à superfície, o campo magnético perpendicular à superfície e as componentes longitudinais, como que eles mudam ao passar pela fronteira, né? Ao encontrar essa fronteira. Aí, para esse caso específico de uma onda eletromagnética, que a gente tem uma expressão para ela, a gente está trabalhando com ondas planas, ondas que se propagam ao longo da direção Z, a condição ficou desse jeito aqui, nessas 4 condições de fronteira para o campo elétrico e campo magnético, eu escrevo elas estão escritas aqui em termos das amplitudes complexas do campo. Vou escrever em vermelho aqui. A amplitude do campo, para a gente entender essa equação aqui, né, eu tenho que escrever o que é a nossa solução. O campo elétrico, por exemplo, o campo elétrico incidente, né, eu estou considerando estou expressando ele numa forma complexa, na forma de um vetor complexo, né, que depende da posição e do tempo, né? E ele depende da seguinte forma, ele tem uma amplitude E0i, essa amplitude é um vetor complexo também, mas é um vetor constante. Esse vetor E0i aqui, ele não varia com a posição nem com o tempo, tá? Mas ele é complexo. O E0i, deixa eu ver aqui embaixo, esse E0i vetor complexo, esse é o E0, né? Ele tem uma amplitude E0, é um vetor real, né? E tem um fator de fase EAI delta. Esse fator de fase me diz onde que a onda está, né, no instante de tempo t igual a 0, em z igual a 0, em r igual a 0 na origem, né? Porque toda amplitude, toda a dependência na posição e no tempo dessa onda está nessa exponencial imaginária aqui, EAI, né? Vetor de onda K incidente, produto escalar com R, menos ômega t. Ômega é a frequência angular, Ki é o vetor de onda incidente, né? Então, eu tenho expressão semelhante para as outras ondas, o campo elétrico transmitido, o campo elétrico refletido, eu tenho uma expressão semelhante, e a mesma coisa para o campo magnético incidente, o campo magnético refletido, o campo magnético transmitido. Então, aplicando essas condições de contorno que estão aqui, as condições de fronteira, né, que estão aqui embaixo da figura, para expressões desse tipo, para o campo elétrico e campo magnético, de um lado e de outro, né, no meio 1 e no meio 2, né, eu vou ter essas 4 condições aqui. Né? A amplitude do campo magnético é relacionada com a amplitude do campo elétrico, o B0 complexo é o E0 complexo, é K, K-chapéu, né? O vetor unitário na direção K, seja um incidente, transmitido ou refletido, isso aqui vale para as 3 ondas, né? 1 sobre a velocidade no meio, V1 se eu estou no meio 1, V2 se é no meio 2, né? Então está aqui. Então está aqui, está expresso, os campos são sempre perpendiculares entre si, perpendiculares à direção de propagação. Bom, usando essas condições de fronteira, né, a gente tirou um monte de conclusões. Assim. O que a gente achou?
nós achamos as leis de reflexão e... Deixa eu ver se eu apago esse negócio aqui. Pronto. Nós achamos que a primeira condição que a gente achou é todos esses vetores, o K incidente, o K refletido, não? E o K transmitido, todos eles estão no mesmo plano. Seria o plano da figura, né? Aquela figura que eu estava mostrando agora mesmo. Esse plano é o que a gente chama o plano de incidência. Plano de incidência. Em geral, a gente se refere a ele, né? Quando eu quero falar perpendicular, paralelo, em geral, a gente se refere a ele, em geral, incidência. Isso é meio confuso, né? Porque tem dois planos muito claros aqui nessa figura, né? Tem um plano que é a fronteira entre os dois meios e tem esse plano da figura que a gente está vendo aqui, que é o plano de incidência. KI, KR e KT estão nesse plano. É um requisito, né? É uma consequência dessas condições de fronteira para o campo elétrico, campo magnético que a gente achou aqui. Uma outra condição que sai daqui, né? A gente viu na aula passada, é que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Não? A primeira lei da reflexão é a lei, quer dizer, essa aqui seria a segunda, né? A primeira seria que as três ondas, eu digo de uma forma simplificada que as três ondas estão no mesmo plano. Né? Embora sejam frentes de onda plana, eu tenho todo um plano propagando, é uma onda em 3 dimensões, só que a frente de onda é plana, né? Mas, assim, dizendo de um modo não muito rigoroso, as 3 ondas estão no mesmo plano, quero dizer, os 3 vetores de onda estão no mesmo plano, o ângulo de incidência é o ângulo de reflexão. E a gente achou também a lei de Snell, né? O índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência, o mesmo ângulo de reflexão, é o índice de refração do outro lado, do meio 2, vezes o seno do ângulo de transmissão. Isso também sai direto daquelas condições de fronteira. Não? Bom, a gente achou mais coisa com isso aí. Isso aí a gente achou só relacionando o fato de que aquelas condições de fronteira implicava que a parte onde que contém a dependência espacial e temporal, né, que são os argumentos das exponenciais, tinham que ser iguais. Né, daí a gente tira essas 3 conclusões aí. Mas aí, relacionando as amplitudes dos campos elétricos, né? Pode fazer... Eu posso eliminar a amplitude do campo magnético, né? Usando aquela relação entre campo elétrico e campo magnético, entre a amplitude dos dois, que depende da velocidade da onda. Mas aí eu achei 2 condições relacionando as amplitudes complexas E0, né? Incidente, com E0 refletida, então estou escrevendo já a primeira condição, o E0, isso aqui é a amplitude, não é o vetor, não, é o E0, a amplitude do vetor E0. Isso aqui é igual a beta, a amplitude da onda transmitida, o E0T, amplitude complexa. Esse beta aqui é uma grandeza que a gente definiu para simplificar a expressão, que é μ1, a permeabilidade magnética no meio 1 vezes a velocidade no meio 1 dividido pela permeabilidade magnética no meio 2 vezes a velocidade no meio 2, que pode ser escrita também em termos dos índices de refração. Só que aí vai vir invertido aqui, né? É μ1N2 sobre μ2N1. Isso aí é a definição desse coeficiente beta que aparece na primeira condição. A segunda condição que a gente achou era que a amplitude complexa da onda incidente mais a amplitude complexa da onda refletida, isso aqui é igual a uma outra grandeza, que eu vou chamar de alfa, vezes a amplitude da onda transmitida. Essas 2 equações saem lá daquelas condições de fronteira do mesmo jeito. Essa grandeza nova que apareceu aqui, o alfa, é o cosseno, por definição, né? O cosseno do ângulo da onda transmitida, cosseno de θt, sobre o cosseno do ângulo de incidência, cosseno de θi. Não?
Aí a gente combina essas duas equações aqui, somo uma com a outra, né? Subtrai uma da outra, eu tiro uma amplitude da onda refletida e da onda transmitida em termos da amplitude da onda incidente. A onda refletida é alfa menos beta, esse alfa aqui que a gente definiu, beta definiu, sobre alfa mais beta da onda, da amplitude da onda incidente, amplitude complexa. Né? E a amplitude da onda transmitida, amplitude complexa, é 2 sobre alfa mais beta, amplitude complexa da onda incidente. Essas duas equações são as chamadas equações de Fresnel, os X de Fresnel. Só que elas são para um caso particular. Elas são para um tipo de polarização. Se eu voltar lá na figura, a gente supôs uma polarização, o campo elétrico está aqui no mesmo plano de incidência, ele está contido no plano de incidência, ele é paralelo ao plano de incidência. Veja bem, a única coisa que eu fiz antes, eu tenho um K incidente que está... Bom, a gente já viu lá, o K incidente está nesse plano, o K transmitido está nesse plano da figura e o K refletido também está no plano da figura. Mas isso não impõe... Isso não me fala nada onde está o campo elétrico. A gente sabe que para uma onda eletromagnética, o campo elétrico tem que ser perpendicular à direção de propagação. Perpendicular à direção de propagação, né? Se a caneta é a direção de propagação, então o campo elétrico pode estar em qualquer lugar aqui do plano da minha mão, né? Se vocês estão vendo a minha mão. Qualquer lugar nesse plano aqui perpendicular ao vetor KI. Aí a gente escolheu, então já que está em qualquer lugar, vou colocar ele aqui no plano, né? Vou colocar ele desse plano aqui. Mas podia ser um caso genérico, o campo elétrico está numa direção qualquer aqui. De qualquer forma, eu sempre posso decompor ele numa componente paralela ao plano de incidência e numa componente perpendicular ao plano de incidência. Né? Nessa figura aqui, com um pouquinho de imaginação, né? Se eu ver o campo elétrico está no plano de incidência, o campo magnético, que tem que ser perpendicular ao campo elétrico e a direção de propagação, ele está saindo do plano da figura aqui. Eu posso decompor um campo elétrico qualquer da onda eletromagnética numa componente como essa aqui, no plano de incidência, e uma perpendicular. Essas equações de Fresnel que a gente achou aqui, essas equações aqui, são para essa polarização com o campo elétrico no plano de incidência. Essa polarização, como eu disse para vocês, se chama polarização TM, transverso magnético. Né? Isso, de novo, né, é referência ao plano de incidência. O campo magnético está transverso, está perpendicular ao plano de incidência. Então, por isso que ela chama-se polarização TM. Tem um outro nome, né? Ela pode chamar também de P. P de paralelo. Mas eu tenho um outro grupo de equações de Fresnel, tenho outras duas equações de Fresnel para a polarização perpendicular, a polarização que é chamada de TE. Polarização TE, transverso elétrico, é quando o campo elétrico está perpendicular ao plano de incidência, transverso elétrico. Ou polarização S também é outro nome, deixa eu colocar em parênteses aqui, S. Isso aqui vai ficar de dever para casa para vocês. Isso aqui é o problema 917, que eu recomendo. Dá trabalho, mas é legal. Até olhei ele hoje de novo, pensando em complicar ele um pouquinho mais. Assim, tem mais coisa que dá para fazer lá. Mas depois a gente vê isso. Ok? Então, nós chegamos na aula passada nessas equações de Fresnel. Né? Com isso aí, a gente pode... que mais? A gente pode ver algumas coisas daqui, né? Deixa eu resumir rapidamente aqui. Você vê que se o alfa for igual a beta, se essa razão aqui, beta, que está definida aqui, né, for igual a alfa, a amplitude do campo refletido é zero. Nenhuma onda é refletida. Né? Que condição que implica isso aí? Isso é um ponto interessante. Né?
Então, é melhor escrever aqui. Ó. Se o alfa for igual a beta, ou seja, se eu tiver cosseno do ângulo de transmissão sobre o cosseno do ângulo de incidência, que é o alfa, isso aqui foi igual a μ1 N2 sobre μ2 N2, né? A amplitude, N1, μ2 N1, a amplitude da onda refletida, o E0 R, é zero. Nenhuma onda reflete para esta polarização, para a polarização TM. Se a gente mexer nas equações aqui, né, eu posso escrever o cosseno de θt em termos do seno de θt. Cosseno de θt é a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de θt. Não? E aí escrevo o seno de θt, eu posso escrever ele usando a lei de Snell em termos do cosseno de θ1. Não vou fazer isso tudo, não, blá, 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 blá. A gente chega na condição de que isso aqui ocorre quando a tangente do ângulo de incidência, tangente θi, e aí, para esse caso especial, eu vou chamar o θ de incidência de θ B maiúsculo. Né? Isso aqui é aproximadamente igual a N2 sobre N1. Por que aproximadamente igual? Porque aqui, para chegar nessa relação, eu supus que μ2 é aproximadamente igual a μ1, né? Os dois são aproximadamente igual a μ0, que é uma condição que vale para boa parte dos materiais, para qualquer material não magnético. Esse aqui é o chamado ângulo, esse ângulo θB maiúsculo, esse θB maiúsculo aí vem de Brewster, é o ângulo de Brewster, é o ângulo para o qual a luz com polarização, ou seja, direção do campo elétrico, né, no plano de incidência, a onda refletida é zero. Esse é o ângulo de Brewster. Não? Isso é interessante, né? Qual a utilidade prática disso aí? Uma utilidade prática é você descobrir a direção de polarização de um polarizador. Né? Você está lá no laboratório, pega, isso aqui é um polarizador. Qual que é a direção de polarização dele? Não está marcado? Você acha uma superfície lisa que tem uma reflexão grande, né? E olha para a reflexão, para a luz refletida. Especularmente, né? A luz que usa aquela superfície como um espelho, aí você vai girando o polarizador até achar qual o ângulo que você se some com aquela reflexão. Ela diminui bastante. Né? Por quê? Porque você está matando totalmente uma componente da luz refletida. Eu acho que tem uma figura aqui. Não, a gente tem que achar as intensidades primeiro, né? Então, ok, isso aí acho que a gente chegou até aí na aula passada, né? O que ficou faltando falar foi das intensidades das ondas. Né? Olha só, então se eu tenho a onda incidindo numa superfície aqui de forma oblíqua, como está aqui na figura, né? Eu quero agora olhar qual que é a intensidade. Então, quero achar uma relação entre as intensidades dessas ondas. O que é intensidade? A quantidade de energia que chega por unidade de tempo, por unidade de área, numa área perpendicular à direção, né, de propagação da onda. Então, eu tenho que pegar, para calcular a intensidade, onde que eu estava aqui? Para calcular a intensidade, eu tenho que pegar o produto de S do vetor de Poynting, não? Que é a direção de propagação da onda, com a direção Z-chapéu, que é a direção perpendicular a esse plano aqui. Eu quero calcular a quantidade de energia por unidade de tempo que chega, vamos fazer para a onda incidente, quantidade de energia que chega por unidade de tempo numa unidade de área desse plano aqui, perpendicular à direção Z. Então, eu preciso do produto escalar de S escalar Z, né? Na verdade, o valor médio desse S aqui, né? Produto escalar com Z. A gente já fez isso antes, não vou fazer isso de novo. Né? Para onda incidente, a intensidade incidente, isso aqui vai dar meio da permitividade lá no meio 1, que é onde que a onda 1 está se propagando, vezes a velocidade no meio 1, onde que está a minha onda incidente, né? Isso aqui é I de I, intensidade incidente
vezes o quê? Vezes a amplitude do campo incidente ao quadrado. Aqui estou pegando a amplitude real, já a parte real, né? A parte complexa da amplitude vai sumir, né? Para calcular o amplitude, se eu calcular a amplitude complexa, vai dar E0, produto escalar com E0 complexo conjugado, aquele fator de fase E e delta some. Né? A amplitude ao quadrado do ângulo aqui, mas tem um cosseno, né? Cosseno de θ de incidência, que resulta desse produto escalar aqui com direção Z. Antes a gente não tinha esse cosseno, porque eu estava incidindo perpendicularmente à superfície. Agora eu estou vindo com um ângulo, né? Eu tenho que pegar a área perpendicular àquela superfície. Bom, eu posso escrever expressões também para as intensidades da onda refletida e da onda transmitida. A intensidade da onda refletida vai ser muito parecida, né? Ela está no mesmo meio 1, então permitividade elétrica, velocidade é a mesma, só a amplitude aqui, que é o E0 refletido ao quadrado, né? E o cosseno do ângulo aqui, o ângulo de reflexão é o mesmo ângulo de incidência, dá a mesma coisa, cosseno de θ1 aqui. A onda transmitida, a intensidade da onda transmitida, né? Agora eu tenho aqui um ε2. A onda transmitida está no meio 2, onde a velocidade é v2, a amplitude dessa onda é 0t ao quadrado, não? E o ângulo é θt. Bom, eu tenho, se eu fizer agora uma sobre a outra, né? Eu posso definir, vou definir aqui o coeficiente de reflexão. Já fizemos isso antes para incidência normal, agora fazendo para um caso mais geral. Definir o coeficiente de reflexão R, um R grande. Não? Por definição, é simplesmente a intensidade da onda refletida sobre a intensidade da onda incidente. Não? Então, vou dividir esse cara de cá, o IR, pelo II. Não? Vai cortar o meio com meio, ε1 com ε1, V1 com V1, cosseno de θ1 com θ1. Isso aqui é o cosseno, na verdade, isso aqui é a amplitude da onda refletida ao quadrado sobre a amplitude E0 da onda incidente ao quadrado. As equações de Fresnel, né, me dão isso aqui. Ó. Se eu olhar para as equações de Fresnel, eu tenho aqui a amplitude, essa primeira equação de Fresnel está aqui, né? A amplitude da onda refletida sobre a onda incidente é alfa menos beta dividido por alfa mais beta. Então, é isso que vai dar isso aqui. Ó. Só que é ao quadrado, né? Eu vou ter... Isso aqui vai ser igual a alfa menos beta sobre alfa mais beta, não? Mas ao quadrado. Posso definir também o coeficiente de transmissão, que é um T maiúsculo, a anotação usual para ele, né? Por definição, isso aqui é a intensidade transmitida, claro, pela intensidade incidente, né? Agora não vai mais cortar um tanto de coisa, não, né? Porque agora eu estou dividindo meio corta com meio, mas ε2 sobre ε1, V2 sobre V1, né? Vou ter as amplitudes ao quadrado da onda transmitida e da onda incidente. Isso aqui, a segunda equação de Fresnel, lá que a gente achou antes, né? Essa equação aqui está cá embaixo no pé da página. Essa razão entre as duas amplitudes do campo elétrico é 2 sobre alfa mais beta. Então, que vai? E o cosseno aqui, eu tenho cosseno de θt sobre cosseno de θi, né? Então, isso aqui vai ficar agora, vai ser... vou colocar tudo assim. Vai dar 0t ao quadrado sobre E0i ao quadrado. Isso aí a equação de Fresnel lá me dá. Não, mas aqui ainda ficou um ε2 V2 lá em cima, sobre ε1 V1 aqui embaixo, e ainda tem um cosseno de θt sobre o cosseno de θi. Não?
Mas cosseno de θt sobre cosseno de θi é aquele fator alfa que a gente viu, né? Essa razão entre E0t² sobre E0i² também depende de alfa e de beta. E esse ε2v2, ε1v1, eu também posso escrever em termos de beta, né? Porque ele depende, vocês estão lembrados do beta, o beta depende, está aqui o beta no cantinho de cima da página, né? Beta é μ1n2 sobre μ2n1. Fazendo essas contas aqui, ficou apertado aqui, então vou pular para a próxima página. Lembra do coeficiente de reflexão, tá? Eu vou escrever ele de novo lá e vou reescrever esse coeficiente de transmissão já em termos de alfa e beta. Vou deixar as contas, a álgebra aí para vocês fazerem, tá? O coeficiente de reflexão, então, que a gente tinha achado antes, é alfa menos beta sobre alfa mais beta, tudo isso aqui ao quadrado, né? E o coeficiente de transmissão, mexendo um pouco naquilo lá, colocando tudo em termos de alfa e beta, ele dá 2 sobre alfa mais beta, que é a razão entre as amplitudes do campo elétrico, né, transmitido e incidente, que aparece aqui ao quadrado, e toda aquela confusão lá de V1, ε1, ε2, V2, dá alfa vezes beta, o cosseno θt, cosseno θ1, né? Dá simplesmente isso daí. Né? A expressão simplifica. Vocês podem conferir aí, né? Assim, somar essas duas coisas aqui, eu tenho que ter reflexão mais transmissão, coeficiente de reflexão mais coeficiente de transmissão, ele dá 1, como tem que ser, né? Isso é conservação de energia. Né? Toda energia que chega por unidade de tempo, por unidade área, chega numa unidade área lá da superfície, né? Ela chega lá, tem que sair de lá. Então, o que chega tem que ser ou refletido ou transmitido. Né? Os coeficientes de reflexão e transmissão eles estão me dando por energia que chega, né? Por onda, por intensidade incidente. A soma dos dois tem que dar 1. E, de fato, dá 1. Se vocês somarem essas duas expressões aí, verifiquem que dá 1. É interessante fazer um gráfico disso aqui. Então, vou copiar uma figura aqui do livro, a figura 917 do livro, vou colocar no canto aqui. Tá vendo? Essa é uma das vantagens da aula remota, né? Eu posso colocar a figura aqui de um jeito muito mais fácil. Tudo bem, eu posso desenhar essa figura no quadro, numa aula real, mas não vai ficar tão bonitinha. Eu posso projetar a figura, mas aí eu tenho que fazer toda aquela parafernália com projetor, não sei o quê. Né? Se nossa sala de aula fosse equipada já com um computador, tudo preparado, aí estava quase numa aula remota. Né? Bom, mas tudo bem. Tá lá, isso aqui é a figura do livro, né? A figura 917. Ela mostra o coeficiente de transmissão, que é essa curva aqui com T, né? Como é que a gente pinta ela? Vou pintar o coeficiente de transmissão aqui, né, de verde, que é o coeficiente de transmissão, não? Em função do ângulo de incidência. Tá? O que está variável aqui, x, é o ângulo de incidência. E esse aqui é o ângulo esse aqui é o coeficiente de reflexão, essa curva que está aqui mais baixa, né? θb é o ângulo de Brewster, tem um ângulo para qual a onda refletida, portanto, o coeficiente de reflexão vai para 0. Né? Isso aqui é para um caso de vidro e ar. Tá? O meio 1 é ar e o meio 2 é vidro. Todo mundo já deve ter feito essa experiência. Acho que tem essa experiência, tem no laboratório de física básica lá, né? Você coloca. Só que lá, atualmente, o pessoal faz com um pedaço de plástico. O índice de refração não é muito diferente do índice de refração do vidro, não. Vidro, índice de refração 1,5, para plástico é 1,4, o plástico que usa lá, dá um ângulo aqui em torno de 55 graus para o ângulo de Brewster. Nesse ângulo, a refletividade é 0. Mas notem que para todos esses ângulos aqui, mesmo abaixo do ângulo de Brewster, o coeficiente de reflexão é baixo. Tá? Lembra, isso aqui é para polarização TM. Polarização TM. A polarização TE, eu não tenho, na polarização perpendicular ao plano de incidência, eu não tenho um ângulo de Brewster, não tenho um ângulo para o qual o coeficiente de reflexão é 0, não. Mas aí, como que é o comportamento, vocês vão descobrir lá ao fazer o problema 917. Ok. Então, conclusão aqui, a polarização TM
boa parte da onda é transmitida, né, para esse caso aqui, né, isso aqui depende, é claro, né, dos índices de refração N1 e N2. Nesse caso aqui, não vou conferir lá no livro, não, mas eu acho que N1 é 1 e N2 é 1,5. Seria ar e vidro. Não? Então, depende, é claro, desses índices de refração. Ok, muito bem. Então, a gente tinha achado coisa semelhante para a incidência perpendicular à superfície de separação entre os dois meios. Agora a gente tem um caso mais geral, né? Incidência com um ângulo qualquer. Muito bem, então vamos passar a considerar, vamos fazer mais uma, levantar mais uma das aproximações que a gente fez antes, né? E vai aparecer agora a absorção. Tá? Então, a intenção agora é estudar o fenômeno de absorção. Agora a gente vai começar a perder energia da onda eletromagnética. Mas eu vou continuar tratando o mesmo problema. Uma onda magnética que incide obliquamente, né, na superfície de separação entre os dois meios, só que agora eu vou supor que eu posso ter, em pelo menos um dos meios, eu posso ter uma densidade de cargas livres diferente de zero e uma densidade de corrente livre diferente de corrente de polarização, densidade de corrente livre. Eu posso ter cargas livres, ρf, e, portanto, correntes livres no meio material que eu vou considerar. Qualquer um dos dois meios ou nos dois. Se eu levanto essas restrições, a gente vai ter que voltar lá atrás nas equações de Maxwell e reescrever elas. Como é que a gente chegou nas ondas eletromagnéticas? Nós escrevemos as equações de Maxwell. Primeiro a gente escreveu as equações de Maxwell no vácuo, sem cargas elétricas, sem correntes elétricas, né? Mexemos nas equações, manipulamos matematicamente as equações, achamos uma equação de onda com a solução de uma onda, que é o que a gente estudou. Depois fizemos a mesma coisa na matéria. Falei, não, eu estou na matéria, mas sem cargas livres, sem correntes livres. Agora estou levantando mais essa suposição, né? Agora eu vou supor que eu posso ter cargas livres, posso ter correntes livres. Então, voltando lá nas equações de Maxwell para um meio material, as equações que eu tenho são as seguintes: o divergente do vetor D, o vetor de deslocamento elétrico, né, é ρf, antes eu tinha zero, né? O rotacional do campo elétrico, a lei de Faraday não muda, né? É menos a derivada no tempo do campo magnético. E eu tenho as equações que envolvem o campo magnético, o divergente do campo magnético sempre zero. E aqui eu vou ter o rotacional do vetor H, né, é igual à densidade de correntes livres, ó, apareceu um termo novo aqui, densidade de correntes livres, JF, mais a derivada do vetor deslocamento no tempo. Então, agora eu tenho que começar com essas equações de Maxwell. Mas, de novo, eu vou fazer uma suposição, ou seja, a gente vai tratar meios que são lineares, isotrópicos, ou seja, é igual em qualquer direção que eu olhar, as propriedades físicas são as mesmas, isso que quer dizer com isotrópicos, e são também homogêneos, assim, não tem variação das propriedades físicas de um ponto a outro, homogêneo. Isso significa dizer o seguinte: o meio é linear, isso quer dizer que eu tenho relações constitutivas, né? Relações para o vetor D e o vetor H, em termos de E, campo elétrico, e B, campo magnético. O vetor D, eu posso escrever ele como uma constante epsilon, a permitividade elétrica, vezes o vetor E. O meio ser linear significa que eu tenho uma relação desse tipo, né? O vetor D varia linearmente com o campo elétrico. Tá? O meio ser isotrópico significa que epsilon tem o mesmo valor para qualquer direção que esteja o campo elétrico. E o meio ser homogêneo significa que isso aqui tem o mesmo valor em qualquer ponto do meio. Tá? E eu vou ter também uma relação para o vetor H. O vetor H ele é 1 sobre μ,
é a permeabilidade magnética do meu meio, né, vezes o vetor B, vezes o campo magnético. Essas duas relações. Vou fazer mais uma suposição. Eu vou supor que esse meio tem uma condutividade sigma. Aí a gente tem que tomar cuidado aqui, né, porque a gente está usando para condutividade elétrica, uma letra que a gente normalmente usa para densidade de carga superficial. Tá? Mas é a letra usual, né? Existem mais grandezas físicas do que letra em todos os alfabetos. A gente já está usando o alfabeto grego. Então, tem uma condutividade elétrica sigma, e, de novo, eu vou supor o meio é linear, isotrópico e homogêneo. Significa que eu posso escrever, né? Então, o meio, de novo, é linear, isotrópico e homogêneo. Significa que... Querer escrever depressa dá nisso, né? Significa dizer que a densidade de corrente livre, o JF, é igual a sigma E. Ele varia linearmente com o campo elétrico. A densidade de corrente livre é proporcional ao campo elétrico. Ser linear significa isso, que é proporcional, né? Não é uma dependência linear de J em E. Isotrópico, sigma tem o mesmo valor em todas as direções, é um escalar, não é um tensor. E homogêneo, ele tem o mesmo valor em todos os pontos do meio. No caso mais geral, é claro que não é assim. Bom, se eu levar, então, essas relações aqui, né, que eu chamo de relações constitutivas, eu não, todo mundo chama disso, e essa relação entre JF e sigma, nas equações de Maxwell, as minhas equações de Maxwell vão ficar assim, ó. Vou tentar escrever direto, tá? Se não ficar claro, você para e a gente faz devagar. Ó, eu tenho aqui o divergente de D, quer dizer, eu tenho o divergente de epsilon vezes campo elétrico. Epsilon é uma constante, pode ir para o lado de lá. Então, a primeira equação vai ficar assim, ó, o divergente de E é igual à densidade de cargas livres sobre epsilon. Então, o rotacional de E continua do mesmo jeito, menos a derivada no tempo do campo magnético. O divergente de B também continua do mesmo jeito, sempre igual a zero. Uma equação legal, né? Sempre zero. Aqui, ó, nessa última equação, aqui vai ter coisa realmente não. O rotacional de H vai ser o rotacional de 1 sobre μB. 1 sobre μ é uma constante, é um escalar. Eu posso passar ele para o lado de lá da equação, né? Então, aqui vai ficar rotacional de B. Eu tenho que lembrar que foi 1 sobre μ para o lado de lá, tá? Esse 1 sobre μ, né, que multiplica o B, foi para o lado de lá. Então, aqui vai aparecer μ vezes JF, né, do lado de lá da equação. Mas JF eu escrevo como sigma E. Então, vai aparecer μ vezes sigma vezes E. Mais a derivada do vetor D em função do tempo. D é epsilon E. Então, tem um epsilon aqui na frente, que é uma constante. Não posso esquecer do μ que veio para cá, né? Então, tem um μ epsilon dE dt. Pronto, agora eu tenho um conjunto de equações que depende só dos vetores campo elétrico e campo magnético. Notem que isso é uma coisa que a gente tem que fazer, né? Quando a gente está estudando eletromagnetismo na matéria, eu preciso de relações desse tipo entre D e E, né? O vetor deslocamento e o vetor campo elétrico, entre o vetor H e o vetor B. Eu preciso dessas relações que a gente chama de relações, é o nome geral dela, relações constitutivas. Sem relações desse tipo, não dá para seguir em frente, porque eu vou ter um monte de incógnitas aqui, né? D, E, B, D, tem mais incógnitas, mesmo que supondo conhecidas as densidades de carga livre e a densidade de corrente livre, eu não consigo resolver essas equações, as equações de Maxwell, sem saber quais são as relações constitutivas, quais são as relações que definem como o campo D e o campo H dependem do campo elétrico e campo magnético no meu meio específico que eu estou considerando.
Essas aqui que a gente pegou são as mais simples possíveis, são relações para meios lineares, isotrópicos e homogêneos. A nossa sorte, a natureza tende a ser simples, e boa parte dos meios tem essas propriedades, né? Ok, muito bem. Então, agora eu tenho aqui as quatro equações de Maxwell. Posso seguir em frente, né? Tentar achar agora, combinar as equações, achar uma equação, vamos ver se a gente consegue achar uma equação de onda, como vai ser ela, né? Mas antes de fazer isso, eu vou fazer mais uma simplificação, que é a seguinte, ó. Vamos olhar para a primeira equação aqui, o divergente de E, ρf, a densidade de carga livre sobre E, né? Vou escrever ela aqui para a gente não esquecer o que a gente está fazendo. Eu tenho a lei de Gauss lá, divergente de E é a densidade de carga livre sobre epsilon. Bom, mas a equação de continuidade diz para a gente, naquela equação que expressa a conservação de carga, ela diz para a gente que o divergente da densidade de correntes, que é corrente livre, né, corrente de cargas livres, é igual a menos a taxa de variação no tempo da densidade de cargas livres. Não? E se a densidade de correntes pode ser escrita como sendo sigma, condutividade elétrica, vezes o campo elétrico, então, esse divergente de JF aqui vai ficar sigma divergente de E, não? É igual a menos d ρf dt. Eu uso a lei de Gauss aqui, né, para o divergente de E. Eu vou ter uma equação que é assim, ó, a derivada da densidade de cargas livres no tempo é igual... agora tem que tomar cuidado aqui. A derivada, que é isso lado de cá, e do lado de lá eu vou ter sigma, sigma sobre epsilon, com sinal trocado, né? Eu tirei o sinal menos aqui, então tem um sinal menos aqui que é importantíssimo, vezes a densidade de cargas livres. Eu tenho uma equação diferencial para a densidade de cargas livres. E essa aqui é uma equação diferencial que até eu sei resolver, ó. A derivada da função é igual à própria função vezes uma constante, menos sigma sobre E. Exponencial. Né? Função exponencial. A densidade de cargas livres, então, em função do tempo, ela é a densidade de cargas livres no instante tempo que eu chamo de inicial, no instante t igual a zero, né? Vezes a exponencial dessa constante aqui, menos sigma sobre epsilon vezes o tempo. Não? Derivo isso aqui, eu acho exatamente menos sigma E vezes a própria função de novo. Ou seja, em um meio com condutividade sigma, o ρf decai exponencialmente. Ele decai exponencialmente com o tempo. A taxa em que ele decai, o tempo característico de decaimento, é essa constante que aparece ali na frente do tempo, né? Na frente de t na equação, né? Característico, eu vou chamar de tal, né, que é o usual, é o inverso disso aqui, né? É epsilon sobre sigma. Não? Esse é o tempo característico de decaimento. Quer dizer, é o tempo que leva, né, em t igual a tal, o ρf cai para ρf de tal é a menos 1, né? Do ρf zero, no tempo zero. Ele cai para a menos 1 sobre 2,7, 1 sobre 3, né? 1/3 do valor inicial. Ok, então, se vê assim, se é um condutor perfeito, né, um condutor ideal, o sigma tende para infinito. Esse tempo tal tende para zero, ou seja, num tempo muito curto, a densidade de cargas livres cai para zero. O que está acontecendo? A densidade de carga, as cargas livres estão mexendo, né, tentando anular o campo elétrico no interior do condutor, elas vão para a superfície. Né? A densidade de carga livre no meio vai para zero.
Se não é um condutor ideal, né? Se é um condutor, se é um material qualquer, não? Eu vou ter um sigma finito, mas de qualquer jeito a densidade de cargas livres vai decair no tempo, só que vai levar mais um tempo para decair, né? Um tempo característico é isso aqui, depende da permitividade elétrica do meio, depende da condutividade dele, né? Ou seja, eu tenho um transiente, a partir do instante-tempo inicial, eu tenho um transiente em que eu tenho carga livre no meio, mas após passado esse tempo, eu não tenho mais cargas livres no meio. Então, é isso que nós vamos considerar, tá? Eu vou considerar a situação, não? Após esse tempo tal característico de decaimento da densidade de cargas livres, né? Após esse transiente, então, eu posso reescrever essas equações de Maxwell, que estão aqui, né, do lado direito aqui do slide, né? Só que o termo do divergente E vai para zero, né? Não admira que a gente saiba as equações de Maxwell de cor, né? A gente escreve elas infinitas vezes, de diferentes formas. O divergente de E, então, agora vai ser zero, né? O rotacional do campo elétrico continua sendo a mesma coisa, depende da taxa de variação do tempo, no tempo do campo magnético. O divergente do campo magnético é zero e o rotacional do campo magnético é igual, a gente tem um termo que era igual ao que eu tinha antes, né? Que é mi epsilon dE dt. Quando a gente não tinha esse meio com condutividade sigma, né, parava por aqui. Mas agora apareceu um termo novo nessa equação. Apareceu um mi sigma vezes o campo elétrico. Tá? Essa é a novidade. Não? É esse termo aqui que apareceu de novo em relação ao que a gente viu antes na matéria. Eu posso fazer a mesma coisa que a gente fez antes, né? Tiro o rotacional dessa equação aqui, por exemplo, né? Tiro o rotacional dessa equação, né? Então tem que tirar o rotacional do lado de lá também, não? Rotacional do lado de lá. Uso essa equação aqui para substituir o rotacional de B que vai aparecer aqui, troco a ordem derivada no tempo com as derivadas no espaço, uso essa equação para substituir o rotacional de B que aparece na equação que está marcada em verde, né? Olha, vai aparecer uma derivada segunda do campo elétrico em relação ao tempo, que eu já tinha a derivada no tempo aqui, né? Aí, na hora que eu trocar o rotacional, vai aparecer a derivada segunda. E apareceu um termo novo. Então, eu vou achar uma equação que é parecida com a equação de onda, né? Depois de fazer essas contas aí, que é as mesmas contas que a gente fez antes, né? Eu vou achar uma equação que é assim, ó, o Laplaciano do campo elétrico é igual, Laplaciano do campo elétrico, vai ser igual a mi epsilon, derivada segunda do campo elétrico no tempo, é isso que gerou para a gente a onda eletromagnética andando na matéria, né, com velocidade que era 1 sobre raiz de mi epsilon, esse mi epsilon está aqui, só que agora apareceu um termo novo, nós temos uma equação diferencial um pouco mais complicada, eu tenho mi sigma derivada do campo elétrico no tempo, derivada primeira do campo elétrico no tempo, que é o que vem aqui, né? Essa derivada no tempo é essa derivada que tinha aqui do rotacional de B, né? Vai aparecer a mi e sigma são constantes, vai aparecer a derivada do campo elétrico nesse termo novo aqui. Se eu fizer para o campo magnético, né, aí eu tiro o rotacional aqui da lei de Ampère, né, o rotacional do rotacional de B, uso a equação para o rotacional de E para substituir os rotacionais de E que vão aparecer do lado de cá, eu chego na mesma formalmente, né, formalmente a mesma equação. Fazendo para o campo magnético, a equação para o campo magnético é só trocar B com E com B ali, né? O Laplaciano do campo magnético é mi epsilon, derivada segunda de B no tempo, derivada segunda, mais o mesmo mi sigma vezes dB dt. Ok, nossa tarefa agora é achar soluções dessas equações aqui. São equações de onda amortecidas. Soluções dessas equações aqui, soluções, vou chamar de tipo onda
amortecida. Eu vou escolher de novo, né, do mesmo jeito que a gente fez antes, uma classe especial de soluções, ondas planas. Não? Vou escolher ondas planas, só que vai ter esse termo de amortecimento. Quem está acostumado com equações diferenciais em física, né, imediatamente reconhece que esse termo aqui representa um amortecimento. Equações semelhantes aparecem em mecânica também, né? Isso é uma das coisas bonitas de física, né? As mesmas equações, aparecem em toda parte, facilita a vida da gente, né? Tem alguns comportamentos naturais na natureza. O que são essas soluções? Eu vou escrever, em vez de resolver a equação diferencial, eu vou resolver a equação diferencial do melhor jeito possível. Assim, você chuta uma solução e aí você deriva para ver se confere se é uma solução mesmo. Né? Se você for um cara de sorte, um cara que sabe chutar bem, é um jeito de resolver equações diferenciais. Eu vou escrever essa solução já na forma complexa, né? Uma onda plana complexa. É claro que a onda real que interessa para a gente, que tem significado físico, é a parte real dessa expressão aqui, mas é a mesma coisa de antes. Né? É uma onda plana, então ela está viajando ao longo de uma direção particular, que eu vou chamar de Z. Tá? Não fiz nenhuma outra limitação aqui, a não ser o fato de que é uma onda plana. A frente de onda é plana. Né? O campo elétrico só varia em uma direção, Z, né? E varia também no tempo. Então, isso aqui tem uma amplitude, que é uma amplitude complexa, é zero, né? Um vetor constante, mas complexo, tem um fator de fase, é I delta, esse fator de fase me diz que como que é a onda no instante t igual a zero na origem, e toda a dependência temporal e espacial está aqui nesse fator, que é um exponencial imaginária. É aí Kz menos ômega t. Ué, mas é a mesma coisa de antes? Não, esse K aqui agora é complexo. O K é complexo. Esse K aqui é um K imaginário, K-til, né? O til estou usando para representar imaginário, onde K-til, K complexo ao quadrado, para verificar, para poder diferenciar isso aqui duas vezes, né? Preciso diferenciar uma vez, depois duas vezes. Então, para poder testar se é uma solução mesmo, vale a pena você ver do K quadrado aqui. Ele é mi, epsilon, ômega ao quadrado, mais, que vem a parte complexa dele, ó, I, número imaginário I, mi, sigma, ômega. Podem ver que é o sigma, né, a condutividade elétrica, que provocou esse cara ser imaginário. Se sigma for zero, eu recupero a expressão que eu tinha antes. Ó. Se sigma for zero, essa parte imaginária aqui do K quadrado é zero, né? O K ao quadrado fica mi epsilon ômega ao quadrado, né? Eu tiro a raiz quadrada, o K é mi epsilon vezes ômega, que é a mesma expressão que a gente tinha antes. Não? Então, como eu falei, para conferir que isso aqui é realmente solução, é só substituir lá. Para o campo magnético, né? Eu vou ter uma equação semelhante para o campo magnético, eu vou ter uma expressão completamente similar. O campo magnético é uma onda plana também, ele é um vetor B0 complexo, né? Elevado aí o K complexo, K-til, né? Z menos ômega t. Não é um K vetor, né? Porque é uma onda plana, eu estou ao longo de uma direção só. Isso aqui é o K ao longo da direção, é só um K complexo aí. Bom, se eu tirar a raiz quadrada desse K aqui, vou mudar de página, né? Se eu tirar a raiz quadrada de K, o K-til, vamos precisar dele também, né? Eu posso escrever ele como um K real mais um I. Vou escrever assim, ó. Isso não é K, não, isso é um kappa. Tá? Esse K estiloso aqui é um kappa. Tá? Quem são essas coisas aqui? Isso aqui é o meu K complexo, não o K-til lá. O K, a parte real do K complexo, é ômega,
que multiplica raiz quadrada de epsilon mi sobre 2. Né? Isso tudo multiplica 1 mais sigma sobre epsilon ômega, devia ter copiado a solução, elevado ao quadrado, raiz quadrada disso, aí eu somo 1 aqui, eu somo 1 e tiro a raiz quadrada de novo. Então, eu vou colocar aqui elevado a meio. E a parte imaginária, o kappa, é parecida, mas diferente. É ômega raiz de epsilon mi sobre 2, raiz de 1 mais sigma sobre epsilon ômega, né, elevado ao quadrado. Agora, a única diferença é que aqui é menos 1. E tiro a raiz quadrada também, eleva a meio aqui. Então, testes para vocês fazerem aí, né, usando esse valor de kappa, de catil, né, de catil que eu dei aqui, né, naquela expressão, naquela solução para o campo elétrico, deriva de novo, substitui nessa expressão aqui, usa esse valor para o catil, né, a parte real é isso, a parte imaginária é essa, confere que aquilo é uma solução também. Né? De novo, eu posso ver aqui que se eu fizer sigma igual a 0, essa parte aqui é 0, aqui fica a raiz de 1, 1 menos 1 dá 0, a parte imaginária vai para 0. E essa parte lá em cima, né, aqui vai dar... Bom, deixa eu dar. Isso aqui vai dar 0, né, da raiz de 1 mais 1, isso aqui dá 2, raiz de 2 corta com esse raiz de 2 aqui, fica K, a parte real é ômega raiz de epsilon sobre mi, né, que é o inverso da velocidade. É a mesma equação que a gente tinha antes. Ok? Muito bem. Então, com essas relações, eu posso escrever, né, com esse kappa imaginário, tem um jeito mais legal de escrever a expressão para o campo elétrico e que permite a gente enxergar a física melhor. O campo elétrico imaginário, né, que é uma função de z e de t, ele é uma amplitude, ele tem uma amplitude complexa, né, que é o vetor E0 complexo, é o E0 mais um fator, um vetor E0 real, né, vezes um fator de fase E e delta, né? Mas agora eu tenho aqui um E a menos kappa z. Eu tirei a parte imaginária, veja, eu escrevi o catil, né? Vocês lembram da expressão lá atrás? Eu escrevi o catil como uma parte real mais uma parte imaginária. Então, a parte imaginária eu posso tirar para fora, sem o número imaginário, né? I com I dá menos 1, que é esse menos que está aqui. Vezes a exponencial de I. Agora é o K real, é esse K aqui, ó, esse Kzinho aqui, né? Parte real do catil, né? Vezes Z menos ômega T. Aí, imediatamente, a gente enxerga o que é isso aqui, né? Essa expressão para o campo elétrico. Ok, o campo elétrico complexo, o campo elétrico a gente quer a parte real dele, mas dá para você ver o que é aqui. Ó. Olha, esse termo aqui, eu posso olhar esse termo aqui como sendo a amplitude do campo, né? Então, ela, em Z igual a 0, a amplitude é o vetor é 0, e à medida que Z vai aumentando, à medida que a onda vai entrando nesse meio, né, a amplitude decai exponencialmente. Decai com uma constante de decaimento kappa, né, esse kappa que está aqui em cima, esse kappa aqui. Né? Ó, expressões para o campo magnético completamente similares, ok? O resto da expressão, essa parte de cá, né, é a onda plana que a gente tinha antes. Ó. Isso é uma onda plana. Então, eu tenho uma onda plana cuja amplitude decai exponencialmente com a distância. E decai com uma constante de decaimento, né, que é esse kappa aqui, que a gente sabe quanto que é. Isso aí é chamado, acho que o nome em português para isso seria comprimento de penetração, que eu chamo de comprimento de penetração. Eu gosto mais do nome em inglês. O nome em inglês é skin depth. Skin, profundidade de pele, né? É legal, né? Assim, romântico, profundidade de pele. Isso é definido como D, não? Definido como sendo 1 sobre esse kappa aqui.
É a distância típica que a onda penetra no meio, né? A onda chegou, entrou nesse meio agora, que tem condutividade sigma, a amplitude dela começa a cair. E ela cai com a distância, com uma distância característica, que é esse D, esse comprimento de penetração 1 sobre kappa. Ou seja, uma distância Z igual a kappa, ela cai para E a menos 1, né? Cai para mais ou menos 1/3 do valor inicial dela, né? Então, isso aí depende do comprimento de onda, né? Você tem que depende das propriedades do meio, depende de sigma, da quantidade elétrica do meio, depende da permitividade epsilon, em outras palavras, depende da frequência também, né? Isso aqui é feito por uma frequência só, ok? Então, para cá, depende das propriedades do meio, depende da onda também, né? Eu vou ter um comprimento de penetração diferente para cada onda. Muito bem, já a parte real, né? A parte real aqui, essa parte de onda plana, que está marcada aqui em verde, né? Ela me dá as propriedades de onda como antes, né? A parte real, o K, né? Eu vou ter as mesmas coisas de antes, quer dizer, eu tenho uma onda que tem um comprimento de onda lambda que é 2π sobre K, esse K real, né? A velocidade da onda é ômega sobre K, né? As mesmas relações de antes, é a mesma expressão, é aí Kz menos ômega t. Não? Esse meio eu posso definir um índice de refração para ele, que é a razão entre as velocidades, né? Então dá C, K sobre ômega. Né? Isso aí. Acho que é isso. C sobre V, V é ômega sobre K, então dá C, K sobre ômega. As mesmas propriedades de antes. Só que esse K aqui agora, né? Esse K aqui agora é este K aqui, ó. Não é o K lá, um número só, não, né? É essa coisa horrorosa aqui em cima, né? Eu estou marcando lá, essa parte real ali, que depende de ômega, depende de epsilon, depende de mi, depende da frequência, depende da condutividade sigma, né? Se sigma for 0, eu vou reduzir as coisas que eu tinha antes, né? Do mesmo que eu tinha no meio material sem condutividade, com condutividade 0. Muito bem. O que a gente pode fazer agora, nos minutos que nos restam? Lembra que quando a gente achou, o que nós achamos? Nós achamos uma onda, né? Eu tenho um meio agora, eu tenho um caso mais geral ainda, eu tenho um meio material em que eu posso ter condutividade elétrica, né? Eu tenho uma densidade de correntes livres, eu estou na situação, assim, decorrido um certo tempo em que a densidade de cargas livres, se havia alguma carga livre no meio, que não fosse corrente livre, ela já caiu para 0, foi tudo para a superfície. Mas eu posso ter corrente, só que ela é proporcional ao campo elétrico, né? O campo elétrico seria o da própria onda, que está causando uma corrente, né? Mas não tenho... não, é isso que eu tenho, né? Eu tenho essa onda que está caindo à medida que ela entra, à medida que eu entro no meio, né? Bom, mas quando a gente fez exatamente a mesma coisa no vácuo, aí o que a gente fez a seguir? A gente falou, isso aqui é uma solução, essa equação que eu tenho aqui para o campo elétrico, e uma equação exatamente similar para o campo magnético, não vou escrever ela, não, mas troque E por B, você tem a equação para o campo magnético, não? Mas aí eu falo, bom, essa aqui é uma solução matemática da equação de onda, mas eu quero mais que isso, eu quero uma solução que obedeça às outras equações de Maxwell, ok? Fala, mas isso aí é uma solução do conjunto de equações de Maxwell, desse conjunto de equações aqui, né, que está aqui em cima no topo do slide. Sim, mas a gente achou ela combinando as equações, achamos essa outra equação aqui, achamos a solução dessa equação. Eu tenho que voltar atrás e conferir se ela é consistente com as outras equações. Então, quando a gente faz isso, tá? Não vou fazer não, né? Mas quando a gente faz isso, verificando a consistência com as equações de Maxwell, porque eu não vou fazer de novo, porque é a mesma coisa de antes. Tá? Você pega essa expressão para o campo elétrico que a gente achou aqui, a expressão similar para o campo magnético, né? Levo lá nas equações, nessas equações aqui, nas equações de Maxwell, sem... Vamos apagar esses rotacionais aqui, ó. Estão avacalhando minha equação de Maxwell. Quero ficar com elas aqui. Eu levo nessas equações aqui, não? A expressão para o campo elétrico e para o campo magnético e vejo quais são as implicações que elas têm. E o que eu acho é a mesma coisa que
a gente tinha antes, verificando a consistência com as X de Maxwell, o que é a mesma coisa que a gente achou antes? Essas ondas têm que ser transversas, ou seja, tanto o campo elétrico quanto o campo magnético, ambos são perpendiculares à direção de propagação, que é o Z-chapéu. Não? Mas a gente chega à conclusão também que o campo elétrico tem que ser perpendicular ao campo magnético. Quer dizer, campo elétrico, campo magnético e a direção de propagação, a direção Z-chapéu nesse caso aqui, né, formam, como é que chama isso? Uma triade, né? Assim, eles têm ângulos retos entre eles, né? E o produto vetorial de campo elétrico com campo magnético dá a direção de propagação, dá um vetor na direção de propagação. É exatamente a mesma coisa que a gente tinha antes. Tá? Só que agora a gente acha uma relação para a amplitude do campo elétrico, do campo magnético, tá? Que ela tem um fator de fase. Eu vou escrever antes de mostrar a figura. Né? Vamos ver até onde vai dar tempo da gente ir aqui. A gente acha... Bom, posso fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever esse kappa-til, o K complexo da onda, né? Eu vou escrever ele de uma outra forma. Eu escrevi ele antes como uma parte imaginária, uma parte real, mas eu posso escrever ele também como um K grandão aqui, ó. Vezes um fator de fase é aí φ. Para aplicar lá nas equações de Maxwell, é melhor escrever essa equação, tá? Essa equação aqui, tá? Não essa equação aqui, ó, né? As equações do campo elétrico e campo imaginário. Eu antes escrevi o K-til como sendo soma de uma parte real com uma parte imaginária, mas eu posso escrever ele também como uma parte real, não, uma amplitude, vezes um fator de fase E e φ. Quando a gente faz isso, tá? Bom, eu posso definir o que é isso aí. Esse kappa grandão é uma outra forma de escrever um número imaginário, né? O kappa grandão é o módulo do K-til, né? Que é a raiz quadrada do K da parte real mais a raiz quadrada mais o K imaginário ao quadrado, né? Essa raiz quadrada aqui, a amplitude, a magnitude, né, do número complexo. Se a gente fizer essas contas, dá... Deixa eu fiz as contas aqui. Eu esqueci de conferir isso com o livro, então vocês conferem para mim para ver se eu fiz a conta certa. Dá ômega raiz de epsilon mi vezes outra raiz que é 1 mais sigma ao quadrado sobre epsilon ômega. Está tudo ao quadrado. Epsilon ômega, tudo ao quadrado aqui. Confiram essa conta aqui, tá? Não vou garantir que está certa, não. Mas essa é a conta do ômega. O ângulo de fase, o φ, né, é o arco de tangente a parte imaginária, kappa sobre a parte real, K. Tá? Escrevendo o campo elétrico dessa forma, né, e levando ele... Aí eu posso escrever a amplitude do campo elétrico, é zero, né? O E0 complexo, til, como sendo uma amplitude real é zero, é aí delta, um fator de fase do campo elétrico, e o B0 complexo, como tendo uma amplitude B0 real, né, vezes um fator de fase é aí delta B. A mesma coisa que a gente fez antes, só que antes eu coloquei delta E igual a delta B. Eu estou deixando eles diferentes aqui, porque a gente vai ver que vai aparecer uma diferença. Tá? Quando eu levo esse campo elétrico, né? Então, o meu campo elétrico é
vai ser igual a o complexo, vai ser igual a esse E0 complexo, que é um vetor que tem essa amplitude aqui, tá? Vezes exponencial de aí o catil Z menos ômega T. E uma expressão semelhante para o campo... posso fazer melhor, né? Porque aí vai ficar parecido com aquilo de lá. Vou fazer assim, quer ver? Vamos escrever isso direito aqui. O campo elétrico é complexo. Essa amplitude aqui é zero complexa, que eu escrevi aqui em cima, né? Vezes esse fator de fase aqui, eu vou colocar ele na direção X chapéu. Tá? A onda está andando na direção Z chapéu. Então, o campo magnético B complexo tem que estar na direção Y chapéu. Né? O B tem a amplitude B0 til, que é isso que a gente colocou aqui em cima, né? Essas amplitudes aqui. Tá? E aí eu tenho um E, aí o mesmo catil vezes Z menos ômega T, só que ele está na direção Y chapéu. Tá? Aí, olha, eu não fiz nenhuma suposição sobre a relação entre as amplitudes do E0 til e do B0 til. Está escrito desse jeito aqui. Né? O E0 é aí um fator de fase, e o B0 til é um B0, não sei quanto que é, vezes E aí B. Mas aí eu levo isso aqui nas equações de Maxwell. Né? Por exemplo, vou fazer todas essas contas aqui de novo, não. Eu vou levar isso aqui na equação de Maxwell, por exemplo, na lei de Faraday. Não? Eu levo isso em rotacional de E. Não? Essa equação é para a parte real, mas tem que valer para a parte, para a onda complexa também, né? A mesma equação obedecida pela parte real de E, pela parte imaginária de E, então posso aplicar isso aqui nesses vetores complexos. Isso aqui tem como consequência, eu vou dar o resultado para vocês, na hora que você leva isso ali, o resultado é que o campo... Cadê, gente? O B0... Essa amplitude do campo aqui, né? B0 é aí delta B. Isso aqui tem que ser igual ao catil sobre ômega, o E0 complexo. Ou seja, isso aqui eu posso escrever como K grandão, né? Vezes aí, de que eu chamei? De φ, né? Esse φ aqui, que eu acho tangente da parte imaginária sobre a parte real, a KF. Esse é o catil sobre ômega, tá? E0 exponencial de I delta E. Ficou apertadinho, mas acho que dá para ver. Tá? Ou seja, eu acho uma relação aqui entre a amplitude do campo elétrico do campo magnético e a amplitude do campo elétrico, um pouco mais complicada do que antes. Tá? Mas vamos simplificar isso aqui. Né? Eu posso escrever que o B0 é aí delta B vai ser igual ao K grande sobre ômega. Vou colocar esse fator de fase lá junto com o delta E. Então, aqui vai ficar o E0 tem um fator de fase que é um I delta E mais φ. Tá? Desse φ aqui. Ou seja, tem uma coisa aqui que parece com o que a gente achou antes. A amplitude do campo magnético B0, tá? Real,
é a amplitude do campo elétrico vezes esse K grande sobre ômega. Antes a gente tinha o K normal, né? O K que é 2π sobre o comprimento de onda, sobre ômega, né? Que é o inverso da velocidade da onda. Então tem essa diferença, que agora não é mais aquele K, agora é esse K grande aqui, que é o módulo do K complexo, que é essa coisa que está aqui, né? Essa coisa que está aqui em cima. Né? E a outra diferença é que apareceu um fator de fase. O campo magnético apareceu aqui com um E aí, delta B. Delta B é a fase do campo magnético, né? O campo magnético complexo é B0, é aí, delta B. Essa fase delta B me fala onde está o campo magnético no instante tempo t igual a zero na origem. Né? E o campo elétrico tem uma fase diferente. Né? Aqui aparece um delta E mais um delta φ. Existe uma diferença entre a fase do campo elétrico e a fase do campo magnético. A fase total aqui, né, a diferença das coisas, esse φ, esse ângulo φ aqui, é a diferença entre delta B e o delta E. Tem uma diferença de fase. Essa é a diferença de fase entre o campo elétrico e o campo magnético. Então, essa é uma grande diferença dessa onda eletromagnética em um meio material que tem condutividade elétrica diferente de zero. O campo elétrico e o campo magnético continuam perpendiculares entre si, mas eles estão fora de fase. Eles continuam perpendiculares, porém fora de fase. Eu vou mostrar uma figura que ajuda a entender como que é isso aqui. Não? A razão entre o B0 e o E0... Opa! E0, ε0, não é. A razão entre a amplitude do campo magnético e a amplitude do campo elétrico é o K grandão, né, que é o módulo do K complexo, sobre ômega. Isso aqui é igual, se eu fiz as contas certas, é a raiz de εmi vezes a raiz de 1 mais sigma sobre epsilon ômega. Tudo isso aqui elevado ao quadrado. Tiro a raiz quadrada disso, tiro a raiz quadrada de tudo. Ok? Então, essa diferença de fase, φ, entre campo magnético e campo elétrico, antes era zero. Não? A razão entre as amplitudes era simplesmente o Kzinho sobre ômega. Se vocês colocarem sigma igual a zero aqui, vocês recuperam a relação que a gente tinha antes para a relação de amplitudes entre campo elétrico e campo magnético na matéria. Para poder entender como que é essa diferença de fase entre os dois campos, deixa eu copiar outra figura do livro aqui. Agora é a figura 918. É essa aqui. Ó. Isso aqui está representando uma onda eletromagnética, né, dentro de um meio material com condutividade sigma. Tá? O campo elétrico está aqui no plano XZ, está marcado aqui. Esse cara... Bom, acho que dá para ver aqui. Né? Aqui o campo elétrico é esse cara aqui. Né? Essa onda aqui. Bom, já comecei, vamos até o fim. A amplitude está diminuindo à medida que eu entro no meio. Né? O campo magnético está no plano YZ, ele é perpendicular ao campo elétrico em qualquer instante, mas a coisa nova que apareceu aqui, bom, tem duas coisas novas. Uma é a amplitude diminuindo, né? A amplitude diminui exponencialmente com o tempo. Nessa linha tracejada está indicando a diminuição de amplitude, tanto o campo elétrico quanto o campo magnético diminuem a amplitude com o tempo. E a outra coisa nova, que podia não esperar, né? É que o campo magnético está fora de fase com o campo elétrico. Não, o campo, bom, você falar que um está atrasado em relação ao outro é questão de referência, né? Mas pode dizer, olha, o campo elétrico já chegou no máximo aqui, nesse ponto Z aqui, né? E o campo elétrico só vai estar no ponto, tá no máximo lá atrás ainda, em Z igual a zero. Que está no máximo, ele vai chegar no outro máximo lá. Então, os dois estão oscilando, é uma onda atenuada e tem essa particularidade interessante que eles estão fora de fase. Acho que para terminar, para não passar muito tempo, vou só escrever a expressão
uma expressão final que a gente tem para o campo elétrico e para o campo magnético, né? Lembrando que a gente está considerando ondas planas, e agora eu vou escrever a parte real daquela expressão complexa que a gente tinha antes, né? Então, o campo elétrico real, que é uma função da posição e do tempo, vou colocar só da posição, que é uma onda plana que a gente está colocando, então ele só varia com z, que é a direção de propagação da onda. Ele tem uma amplitude que é zero, essa é a amplitude inicial, porque a amplitude ela cai, né, com a distância exponencialmente, com um fator de decaimento kappa. O comprimento de decaimento é 1 sobre kappa, né? E não vou escrever aquela expressão para kappa de novo, não precisam desesperar. Está lá atrás, né, no slide lá para trás. Eu estou pegando a parte real, então vou pegar o cosseno daquela exponencial imaginária. Aqui vem um K vezes Z. Esse K aqui não é aquele K habitual nosso, né? Ele tem um fator novo, que depende das constantes do meio, depende de sigma principalmente, né? Kz menos ômega t, mais um fator de fase, que é o delta E. Né? E o campo elétrico está na direção cis-chapéu. O campo magnético, que está na direção Y-chapéu, também é uma onda plana, função só da posição Z e de T. Ele tem uma amplitude B0, né? Cuja relação com E0 eu sei qual que é essa de cá. Né? A relação entre B0 e E0 é isso que está aqui, nessa expressão aqui. Então, também não vou colocar lá para não complicar demais a minha expressão final, mas a gente sabe escrever o B0 em termos do E0. Podia colocar esse B0 aqui em termos do E0. Né? A amplitude também decai exponencialmente com a mesma constante de decaimento kappa, né? Que é, de novo, aquela expressão grande lá, pegando a sua parte real da expressão, só a expressão do cosseno. Kz, K não é o K simplesinho lá, 2π sobre lambda, ele é um pouquinho mais complicado, mas a gente sabe a expressão dele. Só que aqui eu vou colocar, ó, é a fase do campo elétrico, ΔE, mais um atraso φ. Tá? Ele está na direção Y-chapéu. Ok? Vou terminar com essas expressões aqui, para não gastar demais o tempo da aula oficial já passou. Né? A intenção era fazer as aulas remotas mais curtas, mas estou conseguindo até agora. Não. Só se eu pular contas aqui, né, começar a cortar e colar equações, que é uma possibilidade. Vou começar a fazer isso, aí se vocês protestarem, eu paro, mas... O que parece um boneco de palitinho, Rafael? Agora que eu vi um meio que deve ter ficado lá para trás. Né? Bom, gente, alguma dúvida, alguma pergunta? O capa parece um boneco de palitinho? Não sei, parece um K com um tupete, não? Ok, nem para desenhar letras eu sou bom, mas... Esse é um motivo, né, para colar copiar e colar as equações. Vou fazer isso mais vezes, para vocês poderem ter um refresco e entenderem melhor as minhas equações. Tudo bem, gente? Tá tranquilo? Estão achando bonito? Sim. Eu acho muito bonito essa parte. Né? O que falta a gente fazer aqui, está demorando mais tempo do que eu tinha planejado inicialmente, mas não estou me importando, não. Acho melhor ir mais devagar, a gente ter uma compreensão melhor. Né? O que a gente viu hoje foi a absorção da onda. Eu estou entrando no meio material, a amplitude da onda vai diminuindo. A amplitude da onda diminuindo significa o quê? A energia contida nela está diminuindo, né? A energia depende da amplitude ao quadrado. Então, eu estou perdendo energia. Essa energia está sendo transferida para o meio material no qual a onda está se propagando. Ok? Então, na aula que vem, a gente vai ver um outro fenômeno super interessante, que é a dispersão. Né? Essa coisa de que ondas com frequências diferentes andam com velocidades diferentes. Também é uma coisa super interessante. Aí a gente vai poder escrever a constante dielétrica, né? A permitividade elétrica, um nome melhor para ela, em forma imaginária. Né?
uma parte contendo a absorção e a outra parte contendo a propagação da onda. Ok, então, todo mundo feliz? Professor, Oi. eu entendi a conta e tipo, de onde que saiu o fato dos dois campos estarem fora de fase dentro de um condutor, mas eu queria saber se tem alguma interpretação física para tipo, eles estarem fora de fase no condutor, mas estarem em fase no vácuo ou em outro material. Eu acho que eu sei o que você quer dizer, né? Assim, qual que é o fenômeno físico que está por trás disso, né? Assim, o que é que está acontecendo lá? Porque a gente pode pensar como é que a onda eletromagnética se propaga no meio material, o que está acontecendo de verdade, né? O campo elétrico e o campo magnético da onda, né, que formam a onda, eles fazem forças sobre as partículas carregadas do material. Elas colocam essas partículas para oscilar, partículas carregadas que oscilam, como a gente vai ver mais para frente um pouco, elas emitem radiação, elas emitem ondas eletromagnéticas. Então, na verdade, eu tenho uma onda eletromagnética, que é a onda eletromagnética original, que entrou no meio, né, que fez tudo isso começar a acontecer, e a onda eletromagnética produzida por essas partículas oscilantes, né? Essas duas se combinam para formar a onda que eu tenho dentro do meio mesmo. Eu só vejo uma onda, né? Que eu posso pensar nela como uma combinação dessas duas. Aí, nessa emissão de radiação, o campo magnético ele fica atrasado em relação ao campo elétrico. Mas eu prefiro discutir isso depois. Deixa a gente ver a radiação primeiro, pode, Beatriz? Tá bom, tá bom, pode ser. Tá, mas assim, a direção é essa. Tá? A onda que está propagando no meio, ela é o resultado da onda elétrica. Eu posso pensar assim, né? Ela é a onda eletromagnética original, que entrou no meio, mais a onda que é emitida pelas partículas carregadas oscilando em resposta à onda original, né? E nessa combinação das duas ondas, o campo magnético sai um pouco atrasado. Tá? Mas quando a gente for ver radiação, você me cobra isso de novo. Dá para resumir essa resposta sem spoiler com resultado da interação da onda eletromagnética com o meio que ela está se propagando. Exatamente. Sem spoiler, é mais ou menos isso, né? Esse mas atraso é causado. Mas tipo, a diferença de ser um condutor e de não ser um condutor, que é tipo, que a gente fez na aula passada, seria que tipo, no condutor você teria elétrons livres, então eles, sei lá, poderiam oscilar mais e emitir mais radiação, e aí mudar mais a onda do que se fosse um condutor, ou se fosse um meio não condutor, sei lá. Entendeu? A gente matou a densidade de cargas livres, né? A gente tratou tudo em um tempo grande o suficiente para a densidade de cargas livres no meio, no interior do meio, desaparecer. Ela foi para a superfície. O que a gente permitiu foi uma densidade de correntes livres. Fala, putz, mas como é que eu tenho carga? Eu não tenho carga livre fixa dentro, uma densidade de carga livre. Eu tenho cargas que podem se movimentar. Eu tenho um movimento de cargas respondendo ao campo elétrico. Mas eu não tenho elétrons livres lá disponíveis para mexer, não. E esses elétrons que eu estou falando que vão oscilar são elétrons, né, que respondendo à onda eletromagnética que entrou no meio, não são elétrons livres, não. São elétrons que estão ligados lá, eles ficam na mesma posição, né, oscilando, sobe, desce, né, e isso emite radiação. Ok? Tá. Não está completa a resposta, não, né? Mas na hora que a gente chegar em radiação, a gente volta nesse ponto. Ok? Só uma coisa, você mencionou do caso dos elétrons livres e dos elétrons ligados. Faz alguma diferença se, por exemplo, se essa onda se propagar num meio que tem elétrons livres, dá para verificar essa diferença, sim? Se for um condutor perfeito, tá? O que a gente vai ver é que se for esse é o próximo passo aqui agora. Vamos gastar mais um pouquinho. Assim. Se é um condutor perfeito, a onda não entra no meio, ela reflete completamente. A amplitude da onda transmitida vai para zero. Se eu fizer a condutividade elétrica ir para infinito, tá?
Porque o próximo passo agora é pegar as equações que a gente fez e analisar de novo a situação de uma onda incidindo na superfície de separação entre dois meios. Tá? Se a onda está vindo para o ar, por exemplo, e vai entrar num condutor perfeito, né, o meio 2, naquele cálculo que a gente fez na aula passada e revemos, a gente reviu no começo da aula de hoje, se o meio 2 for um condutor perfeito, se a condutividade dele tende para infinito, né, então tem cargas livres à vontade para se movimentar, a onda não entra. A amplitude da onda transmitida é zero. Tá? É isso. Ah, entendi. Aí dá para você fazer uma conta para deduzir qual que é um transmissor perfeito e um refletor perfeito. Um transmissor perfeito é um que a condutividade é zero, né? Porque aí a gente viu que a onda passa sem sofrer atenuação. É o caso que a gente tratou nas aulas anteriores. Né? Um refletor perfeito é o caso em que a condutividade é infinita. Né? É por isso que metais, né, são bons espelhos. Na verdade, todo espelho que a gente tem é um metal. Você fala, não, meu espelho aqui em casa é de vidro. Não é de vidro coisa nenhuma, né? O vidro está lá só para segurar o metal que está atrás. Que pode ser alumínio, pode ser prata, se você for muito chique, você tem um espelho de prata. Um espelho bom também é de ouro. Né, que tem o vidro mesmo, ele transmite. Elétrica alta formam bons espelhos. Né? É porque o vidro mesmo ele vai transmitir. O vidro vai transmitir. O vidro vai transmitir aquela figura que a gente viu lá para trás, né, do coeficiente de reflexão e transmissão, era para vidro. Uma polarização só, mas era para vidro. O vidro transmite bem. A maior parte da luz passa, né, assim, e só uma parte que é refletida. Num meio como os que a gente analisou hoje, só que se eu fizer sigma, isso acho que vocês podem até, se vocês quiserem se divertir aí depois, né, vocês podem pegar essas equações que a gente viu hoje, faz sigma tender para infinito, né, e calcula a amplitude, analisa aquela situação, né, de uma onda entrando no meio, faz sigma tender para infinito, você vê que a onda vai ser totalmente refletida, ela não entra no meio. Então, no metal, esse comprimento de penetração, o comprimento de penetração ele varia com o inverso de sigma, né? O skin depth lá é epsilon sobre sigma. Então, se sigma, quanto maior for sigma, menor é o comprimento de penetração. O comprimento de penetração em metal é nada, menor é nanômetro. Uhum. A gente faz a conta. Muito bom, muito bom. Ok? Bom, gente, muito bem. Então, obrigado. A aula que vem a gente continua, então, né? A gente vai ver dispersão e vamos ver analisar a situação de uma onda encontrando um meio, né? Uma onda que está vindo no meio sem condutividade, encontrando a fronteira com o meio com condutividade. Ok? Até mais para vocês, então. Falou aí. Bom final de tarde. Até quinta-feira. Até. Professor, obrigado. Tchau, gente. Falou.